Fala, gente boa! Hoje eu quero falar sobre uma questão de altitude. Quero falar com você sobre o seguinte: há alguns momentos na vida a gente é surpreendido por algumas situações, a gente é surpreendido por algo inesperado que acontece. Eu não sei se você viu aqui, com essa mesma camisa, eu estava num outro vídeo que eu gravei aqui agora há pouco, acho que para ontem, e eu estava super animado, super empolgado, e de repente eu recebi uma notícia que eu não esperava, uma notícia que de fato não era nada boa a notícia, e eu não sei ainda como eu vou fazer para resolver essa situação, ainda não sei agora, está aqui, chegou, acabou de chegar, minha cabeça está fervilhando, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu me lembrei de uma história que eu li uma vez numa revista, que dizia assim, que um piloto, ele estava viajando, ele estava indo para a região norte do país, e ele estava viajando lá naquela altitude deles, lá, sei lá, 10 mil metros, e ele viajando alto, e de repente ele começou a perceber uma pequena pane nos equipamentos. Ele começou a ver que algum mostrador aqui já não funcionava, um mostrador ali não estava dando o resultado correto, e ele ficou um pouco preocupado com aquela situação. E ele continuou viajando e tal, e de repente veio caindo a noite, e ele não sabia agora como fazer, e ele não tinha o contato, ele perdeu o rádio, ele não conseguia falar com a torre, ele não conseguia se comunicar com ninguém. E aí ele, na região amazônica, decidiu então descer o avião. Ele disse assim: se eu estiver aqui alto, ele deve ter pensado, né, aqui dessa altitude, é capaz que a queda seja muito grande, vão fazer um voo mais rasante, mais baixo, porque se a gente acabar combustível, não conseguir chegar no destino, a gente então pode fazer um pouso de emergência, mas já mais baixo, ter menos danos. E aí acontece que a história continuava e dizia assim que o piloto chegou um momento que ele já estava sem os equipamentos, e ele começou a perder combustível, e ele então fez um pouso forçado no meio da floresta e sofreu um acidente, e aí o negócio tomou proporções maiores, e algo que ele não sabia é que ele estava muito próximo da cidade, na verdade, de uma cidade que tinha um aeroporto que ele podia descer. O problema, na verdade, foi, como eu disse no começo, é uma questão de altitude. O problema era uma questão de altitude, e às vezes nos problemas, na situação que a gente vive, é uma questão de altitude. Sabe por quê? Às vezes a gente tem um problema e a gente mete a cara, a gente vai trabalhar em cima daquele problema, a gente cava um buraco e começa a buscar soluções ali, tão dentro do problema, que a gente não consegue ver, não ter uma visão mais ampla. E quando aquele avião, e aí você pode pensar o seguinte: o avião mais baixo, ele tem uma visão curta, limitada. Mas o avião, quando está mais lá no alto, ele tem uma visão mais ampla, ele pode ver mais longe, ele pode ter uma visão. Talvez se ele estivesse mais alto, ele ia ver as luzes da cidade, ele ia ver alguma coisa, alguma referência melhor, que ele pudesse se direcionar para então fazer o seu voo. Comigo e com você acontece a mesma coisa. Às vezes a gente vai para dentro do problema e esquece de parar e dar uma olhada. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer é: não toma decisão precipitada, não continua dando murro em ponta de faca, dá um tempo. Às vezes o que você precisa é dar um tempo, 1 minuto, 2, respira, levanta, mexe o corpo, às vezes precisa um pouco mais, né, dependendo do problema que você tem para resolver. Dorme, acorda no outro dia, busca fazer uma outra atividade, espairece, distrai a cabeça. Às vezes você tem que parar, respirar e conversar com alguém. Às vezes você tem que sair daquele buraco e ir lá e pedir uma ajuda para alguém que pode te ajudar. Alguém que pode te dar um conselho sobre aquela questão que você precisa resolver. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Então é uma questão de altitude. Algumas vezes o problema vai acontecer e você não vai ter a quem recorrer. Aí é uma questão de altitude. Quanto mais alto você estiver, quanto mais próximo, se você acredita em Deus como eu, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais alto você vai estar, e talvez melhor, mais ampla vai ser a sua visão. Né? Então é uma questão de altitude. A maneira como você lida com os seus problemas. Você vai mergulhar no seu problema ou você vai sair dele e ter uma visão mais ampla? Talvez com um passo atrás você consiga ver melhor. Talvez um passo para o lado faça você ver a luz no fim do túnel. Então, antes de se desgastar tanto num problema que você não consegue ter a solução, busque altitude. Pode ser uma questão de altitude. Sobe um pouquinho,
vê de um outro ponto de vista e talvez você encontre a solução para o seu problema. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Deixa eu saber que fez sentido, curte, compartilha com outras pessoas, marca aí embaixo, comenta, e eu vou ter alegria em saber que fez sentido para a sua vida. Deus te abençoe e a gente se vê por aí.